Novamente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à continuação do nosso evento formativo. Eu sou a professora Caroline e hoje nós daremos continuidade. Hoje nós vamos trabalhar a terceira etapa do nosso evento, que é a oficina prática. O nosso evento, ele está organizado, ele foi organizado, foi pensado em 3 momentos. O primeiro, que foi a apresentação da ferramenta, em que foi feito a apresentação do funcionamento da ferramenta, como é que você pode utilizá-la, acessá-la. Foi apresentado alguns recursos e possibilidades também da ferramenta. Em seguida, foi feito um fórum que foi disponibilizado no Google Sala, que foi feito de maneira assíncrona. Eu vi que alguns de vocês interagiram, eu respondi a alguns comentários. O espaço foi justamente para que a gente tenha, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências em relação à ferramenta, as nossas dúvidas em relação à ferramenta. E hoje nós iremos realizar a oficina prática. A oficina, que por sua vez ela está organizada no momento de socialização das dúvidas, socialização das experiências que foram apresentadas também no próprio fórum, alguns comentários que foram feitos durante a apresentação da ferramenta também. Iremos realizar uma atividade prática em relação à ferramenta, em relação aos recursos e possibilidades que foram realizados durante a apresentação da ferramenta. Teremos um momento também para a apresentação do guia. O guia que foi enviado no e-mail de vocês, o professor Miguel, acredito que tenha enviado para vocês, uma versão preliminar do guia. E na própria versão do guia nós temos um formulário que é da nossa pesquisa, que irá contribuir tanto para a validação da formação como para a validação do produto. Bom, a primeira dúvida que foi levantada foi durante a apresentação da ferramenta, em que foi feito o comentário a ferramenta. Ela criou o plano de aula só com o comando do plano de aula? Sim, a partir do momento que você insere um comando na ferramenta, a ferramenta ela te gera um texto. Para isso, você precisa fundamentar, você precisa construir esse comando para que a ferramenta gere. Não só um plano de aula, qualquer possibilidade, depende muito do objeto com que você vai realizar na ferramenta. Você tem uma proposta, você constrói essa proposta em forma de um comando. A partir do momento que você insere esse comando, ele irá te gerar um texto. Só para entender, ela alimentou as informações no chat e depois foi dando os comandos para cada atividade. Seria isso? Sim, a partir do momento que você insere um comando na ferramenta, ela, como eu havia dito, ela vai te gerar um texto. E isso depende muito da maneira. Quando você está inserindo esse comando, você está inserindo algumas informações. Essas informações, ela direciona a ferramenta para que ela gere uma atividade. Você vai fazendo seus refinamentos, você vai fazendo seus ajustes de acordo com a sua proposta, de acordo com o seu objetivo. Conforme você vai fazendo esses ajustes, você pode inserir novas informações, você pode retirar algumas informações, e isso é a partir de comandos posteriores. Você tem um comando inicial, e a partir desse comando inicial, você vai fazendo os seus ajustes com informações, com correções, com refinamentos, o que influencia no seu produto, no seu objeto final. Não havia pensado na ferramenta como uma possibilidade de uso na minha prática docente. Tinha receio, insegurança, talvez por desconhecimento ou, como foi apresentado, falta de capacitação, de orientação. É muito disso. Quando a gente desconhece uma ferramenta, a gente tem certos receios em relação a ela. O que a gente precisa se atentar é para que a gente não use de uma forma
excessiva, de uma forma dependente da ferramenta, porque ela pode apresentar algumas inconsistências, alguns erros, alguns conceitos errados que a gente precisa tomar esse cuidado, porque a ferramenta ela não se posiciona como protagonista. Ali você deve utilizá-la como uma ferramenta complementar, mas essa ferramenta você precisa ponderar o uso em relação a ela. Se bem utilizada, se bem orientada, você consegue aproveitar os recursos e as possibilidades que a ferramenta ela pode te proporcionar. O ChatGPT é uma ferramenta necessária em meio ao avanço da tecnologia. No entanto, é necessário tomarmos alguns cuidados para que não dependamos tanto da ferramenta, que ela apenas sirva de instrumento para o nosso trabalho ou pesquisas, mas que não seja a nossa muleta. É como eu havia dito, a gente precisa ter esse cuidado em relação ao uso excessivo da ferramenta. Como eu tinha dito, ela não deve se posicionar como uma ferramenta uma ferramenta protagonista. Quem tem que direcionar a ferramenta, quem tem que direcionar o uso dela é o usuário, é o professor, é o educador. A gente precisa tomar muito cuidado, como eu tinha dito, em relação aos erros que a ferramenta ela pode apresentar, as inconsistências que a ferramenta pode apresentar. E às vezes, conforme você vai inserindo alguns comandos, a ferramenta ela pode te gerar alguns delírios. Você vai inserindo alguns comandos que fogem um pouquinho da proposta inicial. Então, você precisa fazer esse refinamento, você precisa ter esse filtro em relação à ferramenta, em relação ao que está sendo produzido, ao que está sendo proposto, e que a ferramenta ela não sobressaia ao educador. Você precisa fundamentar a proposta, você precisa direcioná-la, você pode utilizá-la, mas tem que ter esse cuidado em relação a esse uso excessivo e essa dependência em relação à ferramenta. O ChatGPT chegou do nada no nosso cotidiano, que nos assustamos com tantas possibilidades, chegando a temer as inteligências artificiais. Mas como uma ferramenta pode ser utilizada de várias formas para auxiliar em muitas coisas, e não como algo a ser temido. Justamente, eu acho que está muito relacionado também com o próprio desconhecimento da ferramenta. Quando a gente desconhece esses recursos, essas possibilidades, acaba que a ferramenta, com tanta coisa que ela pode te proporcionar, você acaba ficando perdido, imerso a essas possibilidades, que acaba que você usufrui de uma forma incorreta, de uma forma não ética, digamos assim. Então, é importante que você tenha esse conhecimento, que você saiba utilizá-la, que você saiba frear o uso em relação à ferramenta, que tenha esse autocuidado em relação ao que está sendo gerado, ao que está sendo produzido, o que está sendo proposto pela ferramenta. Você pode mergulhar, você pode utilizar, mas é importante que você tenha esse cuidado, que você tenha esse filtro em relação à ferramenta. Quando inserir um comando, a ferramenta irá gerar um texto, certo? Para dar continuidade nas correções desse texto, precisa relacionar, mencionar esse texto, ou só insere o segundo comando e assim por diante. Você pode tanto mencionar como não mencionar, porque a ferramenta ela tem essa capacidade de reconhecer o texto, o diálogo anterior, e consegue estar relacionando o seu comando com o texto. Você pode fazer essa menção. No entanto, eu já fiz das duas formas. Chega um determinado momento que a ferramenta ela pode
apresentar algumas informações que não estavam no diálogo anterior, na conversa anterior. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado, que você tenha esse filtro, porque a ferramenta ela pode apresentar coisas que não tem nada a ver com o que está sendo proposto, pode apresentar uma ideia nova, pode apresentar informações que tirem do contexto aquilo que estava sendo proposto. Então, é muito importante que se tenha esse cuidado. Você pode, como eu disse, você pode não mencionar, como pode relacionar, mas é muito importante que você tenha esse cuidado, que você acompanhe de fato o que está sendo gerado, aquilo que está sendo produzido, para evitar alguma inconsistência, alguma incoerência em relação ao que está sendo gerado, ao produto que está sendo gerado. Certo? Necessariamente você não precisa abrir um outro diálogo para tá fazendo esse comentário. Você pode dar continuidade na mesma conversa, no mesmo diálogo, não mencionando ou mencionando, mas você precisa ter esse cuidado em relação ao que está sendo produzido. Poderia demonstrar novamente como posso utilizar a ferramenta para elaborar planos de aula e como funcionam os ajustes? São outros comandos? Preciso abrir outro chat? Como eu havia dito, necessariamente você não precisa abrir uma outra conversa a partir de um comando. Você pode dar continuidade. Me ouvem? Ok, obrigada. Interprete um professor de química e proponha um plano de aula sobre ligações químicas para uma turma de primeiro ano do ensino médio. Inserir um comando e, a partir desse comando, a ferramenta ela vai me propor um plano de aula. Certo? Vamos ver. Ok, a ferramenta ela propôs, mas eu acho assim que olhando assim, eu acredito que o plano de aula pode ser um pouco mais detalhado, que eu achei muito simples. Então, eu vou solicitar que a ferramenta ela apresente algumas informações. Por exemplo, apresente detalhadamente cada etapa proposta. Então, cada uma das etapas, a ferramenta, ela vai, além dela detalhar, ela apresenta um objetivo para aquela etapa. Ó, cada uma das ações, ela está apresentando. Isso com um comando simples. Eu não acrescentei nenhum texto base para a ferramenta, para ela estar gerando esse texto. Foi uma proposta, ou seja, é o que a ferramenta entende como plano de aula, um comando simples, fiz a proposta, defini o que eu quero, qual é o objetivo da ferramenta, que é propor um plano de aula de ligações químicas, e definir quem é o meu público, que são os alunos do primeiro ano do ensino médio. Fez essa proposta, apresentou um plano de aula, quero detalhe. Então, ela apresentou alguns detalhes em relação a este plano. Eu gosto muito de trabalhar para organizar em tabela, para conseguir visualizar o que está, de fato, o que está sendo proposto em cada uma dessas etapas. Então, vou inserir um outro comando para que a ferramenta ela organize em formato de tabela. Organize em formato de tabela.
A ferramenta trouxe o tema da aula, cada uma das etapas, o objetivo e as ações que serão feitas. Apresentar o tema de ligações químicas, explicar a importância das ligações e deu o tempo que é destinado para cada uma dessas etapas. Ainda assim, acho que eu posso utilizar um outro recurso da ferramenta, como, por exemplo, apresentações em slide. Considerando a tabela acima, estou mencionando o diálogo anterior, considerando a tabela acima, proponha uma apresentação em slide. Ou seja, eu relacionei aquele plano de aula que a ferramenta ela gerou, aquela que a ferramenta propôs, e a partir daquele plano de aula, eu solicitei que a ferramenta ela gerasse uma apresentação de slide. Só que agora eu quero incluir essa apresentação que foi proposta naquela tabela inicial, ou seja, inclua a apresentação de slide na tabela. Aqui eu tenho a aula, a etapa, o objetivo da etapa, as ações que devem ser realizadas e a distribuição dos slides. Cada uma delas de acordo com cada etapa que foi mencionado em cada uma delas. E aí você vai utilizando, você vai incluindo conforme a sua necessidade, conforme o seu objetivo. Aqui é uma proposta, a ferramenta, você inseriu um comando, a ferramenta é capaz e reconhece a estrutura de um plano de aula. Como você vai fazer esses refinamentos surgem de acordo com o seu objetivo. Ou seja, se você quer um plano de aula conciso, fundamentado, você precisa incluir, sugiro que você inclua, que você fundamente com bases sólidas esse plano de aula para que a ferramenta ela estruture esse seu plano. E a partir daí você vai fazendo esses refinamentos, você pode fazer recortes de outros livros para complementar, para incluir esse plano de aula. Como é que vai ser estruturado? Quem direciona a ferramenta é você. Você direciona essa ferramenta, você conduz a ferramenta a utilizá-la. E isso de acordo com o seu comando, ou seja, a maneira como você pergunta, a maneira como você estrutura a sua apresentação pode influenciar no seu produto, pode influenciar no que está sendo gerado, na profundidade do seu texto, certo? Vamos lá. Opa. Tá. A proposta da nossa oficina hoje é para que vocês produzam 2 planos de aulas. Essas atividades eu inseri lá no Google Sala, que eu acho que vocês têm acesso, não eu compartilho com vocês o link. E lá no Google Sala, deixa eu mostrar para vocês, está abertinho aqui. Tá, tem 2 atividades. A primeira atividade é para vocês utilizarem sem um texto base. Vocês vão inserir, seguir o passo a passo do que está sendo proposto e, a partir disso, construir um plano de aula para verificar que um comando simples, como é que a ferramenta organiza, como é que a ferramenta estrutura esse plano de aula, vão seguir os passo a passo e vão compartilhar conosco. Tem um espaço para vocês inserirem um link, vocês inserem um link para a gente estar acompanhando o que está sendo produzido. A segunda atividade também é um plano de aula. No entanto, eu deixei para vocês um texto base para vocês construírem esse plano de aula. Vocês vão inserir esse texto e vão seguir as instruções passo a passo para construir essa atividade. Algumas pessoas já entregaram, eu já dei uma olhadinha no plano de aula, mas vocês podem estar realizando seguindo o passo a passo com o texto base. Vou deixar mais ou menos um tempinho de 20 a 30 minutos para vocês estarem realizando essa atividade. E caso alguém tenha dúvida, eu posso estar auxiliando, eu posso estar direcionando. Pode ser?
Ok. Alguém tem alguma dúvida? Vou compartilhar com você certinho, Daniela. Vou pegar o link e vou mandar aqui no chat, tá bom? Veja se você consegue acessá-la. Ok. Tenta entrar e sair novamente para a gente verificar. Eu vou adicionar aqui no Notas Compartilhadas, vocês podem acessar a atividade e pode encaminhar depois o link aqui para nós que eu salvo, pode ser? Nós estamos realizando uma atividade, Valquíria, está compartilhado no Notas Compartilhadas, caso você não consiga ter acesso ao Google Sala. As orientações estão lá, caso não consiga, elas estão disponíveis no Google Sala. Ok. Estão conseguindo? Alguma dúvida? Olha, Roberto, bem no cantinho direito, lá no canto superior, tem para compartilhar o chat. Você consegue estar acessando, ó. Clicou, cria link, copia e é só compartilhar. O texto, eu vou inserir o texto aqui para vocês, vou inserir os comandos, só um pouquinho. Conseguiu, Roberto? Quem não conseguiu acessar a sala, pode adicionar o link nas notas compartilhadas, que depois eu migro para lá. Conseguiram compartilhar o link, Daniele, Valquíria, Roberto? Ok, obrigada. Certo, e caso você não consiga, Daniele, você pode adicionar na nota que depois eu dou um jeito de migrar para lá. Todos conseguiram terminar, podemos dar continuidade? Ok, eu vou mostrar para vocês algumas produções de alguns dos colegas que foram feitas, para a gente estar visualizando como é que os comandos foram inseridos, como é que cada um conseguiu gerar esse plano de aula, no que eles se diferem também, certo? Estão conseguindo visualizar a apresentação? Ok, então vamos lá. O primeiro plano de aula foi inserido um comando simples, sem o comando do texto, em que foi solicitado para a ferramenta, para ela elaborar um plano de aula sobre soluções e misturas. Não foi definido no comando qual era o público, então a ferramenta propôs um plano de aula para o ensino fundamental, para o 8º ou 9º ano. A ferramenta gerou um plano simples, sem muitas informações. No entanto, a ferramenta ela conseguiu atender a proposta do comando, que foi a elaboração de um plano de aula. Em seguida, foi inserido um outro comando para que fosse detalhado cada uma dessas etapas em que a ferramenta ela trouxe, novamente ela apresenta, é típico da ferramenta, quando for solicitar um plano de aula, ela sempre apresenta o objetivo para cada uma das ações. Então, para cada uma das etapas, a ferramenta trouxe o objetivo da atividade e detalhou como é que seria essa execução desse plano de aula. Lá, novamente, para a etapa 2 também apresentou um objetivo e trouxe o detalhe de cada uma dessas funções. No entanto, foi um plano de aula simples em relação ao comando, ou seja, o que a gente precisa se atentar? Que a profundidade do nosso texto, como a fundamentação, como esse trabalho ele está estruturado, esse plano de aula ele está estruturado, está relacionado com o tipo do comando. Se você insere um comando simples, o seu texto ele também tende a ser simples, com poucas informações, com poucas precisões, o que reforça os refinamentos, os ajustes que precisam ser feitos, que precisam ser realizados. Um outro comando que foi inserido foi relacionado ao projeto de vida. Neste comando, o que foi inserido foi definido a turma
Foi definido também o tempo de aula e ainda foi definido, além do tempo de aula, o tema do plano de aula, o que move, ou seja, apresentou-se algumas informações um pouco mais precisas, já direcionadas para a ferramenta, o que também influencia, ou seja, quanto mais é direcionado o nosso comando, quanto mais detalhado o nosso comando, o nosso plano tende a ser um pouco mais conciso. A ferramenta ela tende a ser um pouco mais conciso. Foi detalhado o plano de aula, como eu havia dito, a ferramenta ela tende a apresentar sempre os objetivos para a aula, que ela trouxe a metodologia, apresentou as definições aqui dentro do tempo que foi estipulado inicialmente para o plano de aula, aqui também trouxe o tempo destinado para cada uma das ações, com a tentativa de atender aquele tempo que foi estipulado no comando do inicial. Em seguida, foi inserido um novo comando em que a ferramenta ela precisava apresentar detalhadamente cada uma dessas ações. Como dito, a ferramenta ela trouxe, respeitando o tempo, e incluiu o objetivo para cada uma das ações. Todas as vezes é interessante que a gente preste atenção que todas as vezes, quando a gente for pedir esse detalhamento, a ferramenta ela traz um objetivo. Qual é o objetivo daquela etapa? Então, aqui a ferramenta, novamente, ela incluiu esse objetivo, e quando for utilizá-la, a ferramenta para te dar esse direcionamento na construção dos planos de aula, é interessante que a gente preste atenção se o objetivo está em concordância com a proposta da atividade. Então, é bom a gente se atentar também em relação a esse objetivo. E um outro comando que foi inserido ainda neste plano de aula foi para criar algum tipo de dinâmica, de brincadeira relacionada a este tema, para tentar aumentar o engajamento dos alunos na atividade. A ferramenta ela traz também o mapa dos sonhos como uma proposta de dinâmica, traz um tempo também e qual é o objetivo da dinâmica. Então, a gente precisa verificar se isso corresponde ao objetivo da atividade. No entanto, a ferramenta ela consegue responder aquele comando. O que a gente precisa verificar se ela está indo ao encontro do nosso objetivo, de acordo com o objetivo da proposta da atividade. E ainda se insere um novo comando dizendo que essa dinâmica já foi realizada. Então, solicita a proposta de uma outra atividade. E é interessante que nos comandos, a pessoa que criou, ela não mencionou o diálogo anterior. Foi se inserindo os comandos e a ferramenta ela foi respondendo. Aqui nós temos um exemplo que foi uma dúvida de um dos nossos colegas, se precisava fazer esse comentário, se precisava fazer essa menção. Aqui não se fez essa menção e a ferramenta foi capaz de reconhecer o diálogo anterior para gerar um novo diálogo, uma nova proposta de texto. Certo? E a partir daí já se inseriu a segunda atividade, dando continuidade à nossa sequência. Propôs uma atividade a partir do texto base, detalhou cada uma das etapas do plano. Novamente, apresentou o objetivo, trouxe o objetivo. Todas as vezes que a gente solicita esse detalhamento, a ferramenta ela inclui qual é o objetivo da atividade. Um outro exemplo foi utilizando para o texto base inicial, o primeiro texto, quando você se insere o comando, basicamente surgiu a mesma estrutura nos trabalhinhos de vocês. O que está diferenciando é o segundo comando. Por exemplo, o do colega, ele colocou o seguinte: diga a partir do primeiro comando, que gerou um texto, gerou um plano, ele inseriu o comando que diga 2 exemplos de experimentos com materiais de baixo custo que poderiam ser apresentados nessas aulas e substitua no plano de aula
com as devidas correções do tempo. Novamente, ó, então o plano inicial já foi alterado e já foi incluído 2 experimentos. Poderia ter proposto também como sugestão de esquematizar um roteiro experimental, também ficaria para verificar o que a ferramenta ela entende por roteiro, como é que ela iria estruturar esse roteiro, mas a ferramenta ela foi capaz de trazer 2 exemplos em formato de experimento para a atividade. Propôs o objetivo, quais são os recursos que poderiam ser utilizados, as estratégias. Então, bem interessante também essa possibilidade que foi do comando que foi inserido. Certo? Alguma dúvida? Ok, vamos dar continuidade. A nossa próxima etapa é a apresentação do nosso produto. Deixa eu abrir para vocês aqui. O produto ele foi enviado para vocês por e-mail, em que temos como o tema do nosso produto educacional, ele é um guia para professores, em que está titulado ChatGPT Desafios e Possibilidades. É uma versão preliminar, ou seja, nós ainda iremos fazer algumas correções, iremos fazer alguns ajustes. Aqui nós temos disponíveis para vocês o questionário, que vocês poderão contribuir com a nossa pesquisa para a validação do nosso produto e da formação, que vocês podem estar acessando posterior. Assim que terminar a nossa formação, vocês podem estar acessando. Tem prazo de 1 semana para vocês estarem respondendo e estarem contribuindo com a nossa pesquisa. Aqui a apresentação dos autores, o nosso sumário. Tem uma breve apresentação do nosso produto, um pouquinho da nossa pesquisa, sobre a inteligência artificial, a inteligência disruptiva, generativa, um pouquinho sobre o ChatGPT, sobre o que nós falamos durante a nossa primeira etapa, que foi a apresentação da ferramenta, como é que a ferramenta funciona, quando você insere um comando, gera um texto, e a partir desse texto que é gerado, ele está relacionado com o saber perguntar, ou seja, quanto mais informações nós inserimos na ferramenta, quanto mais detalhe nós apresentamos na ferramenta, pode influenciar no que está sendo gerado, e a partir disso nós vamos fazendo os ajustes. Então, o saber perguntar ao utilizar a ferramenta é um fator muito, muito importante na construção do que está sendo realizado pela ferramenta. Que são as considerações em relação a esse uso da ferramenta, algumas características do ChatGPT, como acessar a ferramenta, como é que você cria uma conta, a área de trabalho. Lembrando que essa área de trabalho foi do início da nossa pesquisa. Hoje já está numa nova versão, já houve uma nova versão, então a área de trabalho houve algumas alterações. O chat temporário, que é uma possibilidade da ferramenta, personalização, as configurações, o ChatGPT na educação. Aqui tem algumas possibilidades, alguns recursos que foram identificados e levantados na ferramenta, algumas considerações em relação a esses recursos e possibilidades. Temos a ortografia e gramática, trouxemos alguns exemplos para vocês de comandos que vocês podem utilizar como sugestões para vocês utilizarem na própria ferramenta. Trouxe de resumo, reescrita, explicação, revisão, síntese. E vejam que sempre eu utilizei um outro
fragmento do texto para estar fazendo esses ajustes. Não foi algo que eu construí na ferramenta, algo que eu trouxe para a ferramenta produzir e a partir daquilo, não, eu utilizei um fragmento de algum plano de aula que eu recortei, algum fragmento de um texto, e a partir daquele fragmento eu solicitei para a ferramenta que fizesse algumas correções. Então, é importante também a gente se atentar, controlar o uso em relação à ferramenta também. Uma outra possibilidade é o plano de aula. Para o plano de aula, eu trouxe alguns exemplos para vocês, trouxe comandos para vocês solicitarem como ideias e temas, trouxe 3 exemplos para ideias e temas que o teor, o fundo é o mesmo, mas eu fiz de formatos diferentes, para que assim, então, quanto mais precisão, quanto mais conciso for o seu comando, mais preciso será o texto gerado, por exemplo. Quais são os principais temas abordados com alunos do terceiro ano do ensino médio sobre química orgânica? Propõe os principais temas trabalhados em química orgânica para alunos do terceiro ano do ensino médio. Interprete um professor de química e elenque os principais temas e conteúdos trabalhados com alunos do terceiro ano do ensino médio sobre química orgânica. Ou seja, então, o saber perguntar influencia muito no que está sendo gerado pela ferramenta. Temos também estratégias para a construção do plano de aula, por exemplo, elabore um plano de aula sobre distribuição eletrônica para alunos do primeiro ano do ensino médio para a disciplina de Química. Utilize a estrutura do plano de aula fornecida e elabore um plano de aula sobre distribuição eletrônica para alunos do primeiro ano do ensino médio, interpretando um professor de química. Ou seja, quanto mais precisão, quanto mais informações você trouxer para o seu comando, você consegue aproveitar melhor as possibilidades da ferramenta. Temos possibilidades de atividades e testes, roteiros, apresentações em slides, projetos, uma possibilidade de eletiva também. Aqui eu trouxe para vocês sugestões de prompts que foram utilizados na construção de eletivas, como a organização de sequência didática, algumas sugestões para refinamento de plano, elaboração de roteiro, sugestão de temas para apresentação nas eletivas, o uso como ferramenta auxiliar também em relação à eletiva. Então, são propostas bem interessantes do uso na ferramenta para a construção da eletiva, cronogramas. Temos também a possibilidade de treinamentos em diferentes idiomas, trouxe as possibilidades que podem assim serem feitas na ferramenta, que também são bem interessantes, e as limitações da ferramenta e alguns comentários extras em relação ao uso da ferramenta, em relação ao cuidado, não terceirizar a nossa escrita, tomar cuidado com plágio, se for utilizar algum fragmento da ferramenta, faça citação, não utilize com tanta frequência, não seja dependente da ferramenta. A ferramenta é para você utilizar como uma ferramenta complementar, mas não que ela te supra, não que essa ferramenta ela seja protagonista nas suas produções. Então, você precisa ter um equilíbrio em relação ao uso da ferramenta. Como eu havia dito, a ferramenta ela pode apresentar algumas imprecisões, ela pode apresentar alguns fragmentos incorretos e a gente precisa tomar esse cuidado. Algumas considerações, e essas são as referências que nós utilizamos para a construção do nosso produto na versão preliminar. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer contribuir? O professor o professor Miguel ele enviou no e-mail de vocês, mas podemos compartilhar novamente para quem não tenha recebido. Adiciona na nota o e-mail de vocês, para caso vocês não tenham recebido, a gente consegue estar compartilhando novamente.
Alguém quer compartilhar alguma experiência em relação ao ChatGPT, algum comentário, dúvidas? Não esqueçam de preencher o formulário, ele foi encaminhado junto com o guia para vocês responderem depois. No mais é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Obrigada. Estou à disposição para caso alguém tenha alguma dúvida. Encerramos a nossa formação por aqui.